Olá pessoal, vamos falando sobre o filme Divertidamente, né? Divertidamente é um filme que eu assisti recentemente e o filme é basicamente de uma criança, né, de 11 anos, a Hailey, que ela passa por uma mudança de cidade e isso acaba provocando alguns estresses, né? E a drama passa todo em torno disso, né? O que me chamou a atenção no filme é porque ele é um exemplo muito bom do que a gente chama de mentalismo, né? O que a análise do comportamento chama de mentalismo. O que é o mentalismo? É a ideia de que existem processos internos, né, que comandam o comportamento externo do indivíduo, né? É como se fossem criaturinhas invisíveis e escondidas, autônomas, que recebem os dados sensoriais externos e com isso controlam o comportamento do sujeito, né? O filme ele é um exemplo muito bom porque a Hailey ela passa por esse processo de mudança de cidade, que são os dados externos, né? E ali internamente a ela tem o nojinho, tem a raiva, tem a alegria e ficam naquela sala de comando, né, naquela sala de controle, comandando os sentimentos dela, comandando o comportamento dela. É muito interessante porque é um exemplo muito claro do que a análise do comportamento chama de mentalismo, né? A crítica que se faz ao mentalismo, não ao filme, mas que a análise do comportamento faz ao mentalismo, esse pensamento mentalista, né, é a autonomia desses sujeitos internos, né, é como se fossem eles que decidissem o comportamento dessas pessoas, é como se fossem eles ali comandando mesmo o que a pessoa vai sentir, o que a pessoa vai fazer, né. Outra crítica é que o comportamento é apenas resultado disso. O meu comportamento, eu agi dessa forma ou daquela porque eu estava com raiva, que eu estava triste. É apenas um resultado, né? E tudo isso a gente sabe que tem muito a ver com o que acontece lá fora. Mas o que acontece lá fora é apenas dados sensoriais, né? Conforme essa corrente de pensamento, né? Outra coisa que se critica é porque esse estudo, né, baseado no mentalismo, ele fica prejudicado. Porque a gente, quando vai observar determinado sujeito, a gente não observa o sujeito. A gente deveria observar esses homóculos, né, pequenos seres internos. Se são eles que são a causa do comportamento, então a gente deveria estudar esses seres, não é verdade? Em vez de estudar o comportamento como um todo, né? O comportamento também fica prejudicado porque se eu explico que eu agi dessa forma porque eu estava com raiva, a explicação para por aqui, a investigação para por aqui e tudo acaba no nada, né? Prejudica muito a observação e é uma das críticas que se faz a essa ideia mentalista, né? Se a gente fosse fazer uma comparação, é como se o carro tivesse as peças do motor internamente decisões próprias. As peças agem ali por uma decisão própria, né? A título de comparação, né? Então, são algumas críticas que a análise do comportamento faz a essa ideia mentalista, né? E essa ideia mentalista a gente percebe muito bem nesse filme Divertidamente, né? Eu assisti, eu achei bastante curioso e até recomendo como um exemplo de uma ideia mentalista, né? Então, esse era o vídeo por hoje e até o nosso próximo vídeo, pessoal.